Dentro do Ponto. Olá, esse é o Dentro do Ponto, um quadro do Outro Ponto Podcast, onde a gente estuda a lição da Escola Sabatina Jovem juntos. É a lição em áudio. E essa semana a gente chegou na lição 8, que tem como título Defesa de Direitos. O nosso texto base está lá em Atos 25 e 26, que são capítulos compridos aí, então eu vou pedir um favor do meu amigo Marco Ribeiro, que já leu a Bíblia inteira, né? Então ele vai ler pra gente esses capítulos com a bela voz dele. Atos, capítulo 25. 3 dias depois de Festo chegar a Cesareia para assumir o posto de governador, ele subiu a Jerusalém. Os principais sacerdotes e líderes do povo renovaram seu desejo de vingança contra Paulo e pediram a Festo o favor de enviar Paulo a Jerusalém para responder às acusações. Uma grande mentira. Estavam ainda decididos a executar plano de preparar-lhe uma emboscada e matá-lo no caminho. Festo respondeu que Cesareia era a jurisdição apropriada para Paulo e que voltaria para lá em alguns dias. Vocês são bem-vindos, ele disse, para voltar comigo e acusá-lo, seja qual for o motivo. Cerca de 10 dias mais tarde, Festo voltou para Cesareia. Na manhã seguinte, assumiu seu posto no tribunal e mandou trazer Paulo. Assim que ele entrou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém o cercaram, gritando acusações absurdas, impossíveis de serem comprovadas. Então, Paulo tomou a palavra e disse simplesmente: Não fiz nada de errado contra a religião judaica, contra o templo ou contra César. Tenho dito. Mas Festo queria agradar aos judeus e insistiu. Você gostaria de subir a Jerusalém e me deixar conduzir seu julgamento lá? Paulo respondeu: Estou de pé neste momento perante o Tribunal de Justiça de César, onde tenho o direito de estar, e aqui permanecerei. Não fiz nada de ofensivo aos judeus, e sei que o Senhor tem consciência disso. Se cometi algum crime e mereço a morte, enfrentarei a situação. Mas se não há base para estas acusações, e o Senhor sabe que não há, ninguém pode me obrigar a prosseguir com este absurdo. Estamos perdendo tempo aqui. Apelo para César. Festo conversou rapidamente com seus conselheiros e deu seu veredito. Você apelou para César. Então, vai para César. Poucos dias depois, o rei Agripa e sua esposa Berenice visitaram Cesareia para cumprimentar Festo por sua nova função. Depois de vários dias, Festo apresentou o caso de Paulo ao rei. Tenho um homem em minhas mãos, um prisioneiro deixado por Félix. Quando eu estava em Jerusalém, os principais sacerdotes e líderes do povo apresentaram várias acusações contra ele e queriam que eu o sentenciasse à morte. Deixei claro que esse não é um modo romano de fazer as coisas. Só porque um homem é acusado, não o condenamos. Em vez disso, damos ao acusado uma chance de encarar seus acusadores e defender-se das acusações. Então, quando eles vieram aqui, fui direto ao caso. Marquei o julgamento e pus o homem no banco dos réus. Vieram acusadores de todos os lados. Mas as acusações não passavam de implicância religiosa e de uma discussão sobre um homem morto chamado Jesus, que o prisioneiro alega estar vivo. Como sou recém-chegado e não entendo tudo que está envolvido em casos como esse, perguntei se ele queria ir a Jerusalém para ser julgado lá. Ele se recusou e exigiu uma audiência diante de Sua Majestade em nosso tribunal mais importante. Então ordenei que ele voltasse a ficar sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César, em Roma. Agripa disse: Eu gostaria de ver esse homem e ouvir sua história. Festo concordou. Tudo bem. A primeira coisa que faremos amanhã é trazê-lo, e o senhor poderá ouvi-lo. No dia seguinte, todo cidadão de Cesareia que se considerava alguém deu um jeito de ir ao auditório. Estavam ali também os militares mais graduados. Agripa e Berenice fizeram uma entrada em alto estilo e assumiram seus lugares.
Festo, então, ordenou que Paulo fosse trazido. Então, Festo disse: Rei Agripa e distintos convidados, olhem bem para este homem. Um grupo de judeus me pediu em Jerusalém e depois aqui que eu me livrasse dele. Eles exigem com veemência sua execução. Analisei o caso e concluí que ele não cometeu crime algum. Ele requisitou um julgamento diante de César e concordei em enviá-lo a Roma. Mas o que eu vou escrever ao meu senhor César? Todas as acusações feitas pelos judeus não têm fundamento e não descobri mais nada que possa condená-lo. Foi por isso que eu o trouxe diante desta comunidade, especialmente diante do senhor rei Agripa, a fim de que possamos verificar se alguma acusação se sustenta, pois me parece tolice enviar um prisioneiro para lá tão longe para ser julgado e não ser capaz de oficializar um simples delito. Capítulo 26. Então Agripa falou diretamente a Paulo. Pode fazer sua defesa. Paulo tomou o lugar e começou a falar. Não posso pensar em ninguém melhor, rei Agripa, diante de quem eu desejasse responder a todas essas acusações dos judeus, senão o Senhor, que conhece tão bem os costumes judaicos e as discussões internas. Desde a minha juventude, tenho vivido entre meu povo em Jerusalém. Praticamente todo judeu na cidade que me viu crescer, e basta alguém aqui olhar para mim para confirmar, sabe que vivi como fariseu zeloso, nosso grupo religioso mais exigente. E é por ter vivido e levado a religião a sério, comprometido de coração e alma com o que Deus prometeu aos meus antepassados, a mesma esperança que as 12 tribos têm aguardado noite e dia todos esses séculos, e a que tenho me apegado, essa esperança testada e aprovada, que fui acusado pelos judeus. Eles deveriam estar sendo julgados, não eu. Pela minha vida, não consigo entender porque seria crime acreditar que Deus ressuscita os mortos. Admito que nem sempre tive esta convicção. Por um tempo pensei que era minha obrigação opor-me a esse Jesus de Nazaré com todas as minhas forças. Apoiado pela autoridade dos principais sacerdotes, a torto e a direito, lancei cristãos, sem saber que eram gente de Deus, na cadeia de Jerusalém. E sempre que havia uma decisão por voto, eu votava a favor da execução deles. Eu invadia as sinagogas, obrigando-os a blasfemar contra Jesus. Eu era um terror, obcecado em destruir esse povo. Depois comecei a fazer a mesma coisa nas cidades ao redor de Jerusalém. Um dia, no caminho para Damasco, munido de documentos dos principais sacerdotes que me autorizavam a agir, bem na metade do dia, um brilho, uma luz mais brilhante que o sol, veio do céu sobre mim e sobre meus companheiros. Oh, rei, o brilho era inacreditável. Todos nós caímos por terra. Então ouvi uma voz em hebraico. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que insiste em ir contra o aguilhão? Eu disse, quem és, Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas agora levante-se, tenho uma missão para você. Eu o escolhi a dedo para ser um servo e testemunha do que aconteceu hoje e para o que eu vou mostrar. Eu o envio para abrir os olhos dos que não me conhecem. Assim eles verão a diferença entre a luz e a escuridão e poderão escolher a luz. Verão a diferença entre Deus e Satanás e poderão escolher a Deus. Eu o envio para apresentar minha oferta de perdão dos pecados e de um lugar na família da fé. Você irá convidá-los a fazer companhia aos que vivem de verdade porque creem em mim. O que eu poderia fazer, rei Agripa? Eu não poderia simplesmente fugir de uma visão como aquela. Passei a crer e a ser obediente na hora. E comecei a pregar lá mesmo em Damasco, uma mudança de vida radical para Deus e tudo o que ela significa na vida diária. Depois, fui para Jerusalém e para as outras partes da nossa terra, e de lá para o mundo inteiro. É porque falo ao mundo inteiro que os judeus me agarraram no templo naquele dia e tentaram me matar. Eles querem guardar Deus só para eles. Mas Deus esteve ao meu lado, como havia prometido.
e digo agora o que tenho dito a todos. Tudo o que estou dizendo está de acordo com o que os profetas e Moisés disseram. Primeiro, o Messias deveria morrer. Em seguida, iria ressuscitar. Ele seria o primeiro raio da brilhante luz matinal de Deus sobre as pessoas que estão perto e as que estão longe, tanto os que vivem na prática do mal, quanto os que têm temor de Deus. Festo não se conteve e interrompeu o discurso com um grito. Paulo, você está louco! Você leu demais! Passou o tempo divagando demais! Volte para o mundo real! Mas Paulo ficou firme. Com todo respeito, Vossa Excelência, não estou louco. Tenho plena consciência do que digo. O rei sabe do que estou falando. Estou certo de que nada do que eu disse parece loucura para ele. Ele sabe de tudo isso há muito tempo. O senhor precisa entender que isso não foi feito às ocultas. O senhor acredita nos profetas, não acredita, rei Agripa? Não precisa responder. Sei que acredita. Mas Agripa respondeu. Um pouco mais e você vai fazer de mim um cristão. Paulo, ainda algemado, disse. É por isso que tenho orado, para que agora ou mais tarde, não apenas o Senhor, mas todos os que me ouvem aqui se tornem como eu, exceto, é claro, por estas algemas. O rei, o governador, Berenice e seus conselheiros levantaram-se e foram para a sala ao lado discutir a respeito do que ouviram. Todos concordaram quanto à inocência de Paulo, dizendo: Não há nada nesse homem que mereça a prisão, muito menos a morte. Agripa disse a Festo: Ele poderia ser liberto agora mesmo se não tivesse requisitado uma audiência perante César. Que voz, né, amigos? Que isso. Dá até uma tristeza de voltar a ouvir minha voz aqui, né? Mas tudo bem. Aqui na tirinha a gente tem um quadro só, onde tem um rei no trono dele, apontando para um prisioneiro, que está algemado ali. E ele diz: você não vai se defender? E o prisioneiro responde: primeiro quero lhe falar do meu verdadeiro defensor. E aqui embaixo diz: a partir da tirinha do texto-chave do título, anote suas primeiras impressões sobre o que se trata a lição. Bom, pessoal, esse foi mais um Dentro do Ponto, a sua leitura diária da lição da Escola Sabatina Jovem. E para mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa um comentário para a gente interagir com vocês. Siga-nos também nas nossas outras redes sociais, como Instagram, Facebook, TikTok, Amazon Music, Google Podcast. E para um estudo e um comentário mais completo da lição da Escola Sabatina, fique de olho no nosso programa semanal, o Outro Ponto Podcast. Até a próxima.